E chegou a hora da entrevista com Felipe Seabra e a gente vai conversar a respeito de um assunto para lá de importantes. É a tal da conseguir soluções inteligentes para negócios e cidades. Felipe, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui, você gerenciando o marketing aí dessa empresa Imagem. E eu falei na chamada da entrevista aqui que os nossos especialistas estavam a postos aqui, porque é um assunto bem interessante, análise espacial do GIS. Mas eu vou deixar aqui você com o nosso especialista maior, que é o Leandro Bessenelli, para a gente saber um pouco mais a respeito disso daqui, que é muito importante para todos, né? Bom dia, Felipe. Bom dia. Primeiramente, acho que é sempre importante a gente ressaltar, né, a importância das geotecnologias, né, dos sistemas de informação geográfica no nosso cotidiano. Queria que você falasse um pouco como que a Imagem, que é uma empresa de ponta, a principal empresa do país hoje nessa área, né, como que ela contribui com essa questão do geoprocessamento, quais são os produtos, ferramentas que ela fornece aí, né, tanto para a população comum como para o planejamento urbano também. Tá bom. Bom dia a todos. A Imagem é uma empresa joseense, nascida aqui no Vale do Paraíba. Os fundadores da empresa têm um background no INPE, né? Eles eram acadêmicos ali na área de sensoramento remoto, né? O que é sensoramento remoto? É o estudo de imagens de satélite. Eles fundaram a empresa já faz 32 anos aqui no Vale do Paraíba. Hoje já é mais do que uma empresa, já é um grupo de empresas aí, soma-se mais de 300 funcionários, entre desenvolvedores, geógrafos. Eu sou geógrafo, por exemplo, nunca imaginar que ia estar numa empresa de tecnologia de ponta como essa. E é muito bacana ver o que a gente entrega para as outras empresas e para os governos que nós atendemos. Então a gente atua no B2B, né, no business to business, com uma plataforma de sistema de informação geográfica, de mapeamento e análise, que é uma tecnologia americana, que é desenvolvida aí desde a década de 70 e que foi crescendo e ganhando funcionalidades para atender os mais diversos usos. Eu posso depois dar alguns exemplos aqui. E o bacana é que a Imagem ela não começou já com a distribuição dessa plataforma no Brasil. Isso aí começou na década dos anos 2000. Antes disso, a Imagem trabalhava muito com vetorização, com imagem de satélite, com cartografia. Teve um boom das empresas de telefonia na década de 90 que demandava muita informação do espaço geográfico, né, que é o objeto da geografia, para fazer o planejamento de infraestrutura, posicionamento de antenas, para definir pontos de venda de aparelhos de celular, um pouco já com geomarketing. Então foi um mercado muito crescente. Defesa sempre foi um grande mercado, principalmente nessa década de 90, anos 2000, para sensoramento remoto, para uso de imagens de satélite. E hoje esse uso vem crescendo em governo, em qualquer tipo de secretaria, desde meio ambiente até a área financeira, para estudo de IPTU, e para empresas de varejo. Vou dar um exemplo aqui que está no dia de todo mundo. Starbucks, por exemplo, que é um grande usuário de GIS no mundo, né? Então são alguns dos exemplos aí desse nosso universo. Eles precisam dessa informação para instalar suas lojas, é isso? Sim. Só para a gente fazer uma ponte com os dados, o sistema de informação geográfica nada mais é do que visualizar e analisar de uma maneira diferente, com a componente espacial, seus dados. Eu já vou chegar na Starbucks, mas o primeiro caso de estudo com GIS ou com um sistema de informação geográfica aconteceu sem software. Vou dar um exemplo clássico, foi em Londres, 1850, um physician, um físico que era chamado na época, seria um cientista, um médico, ele estava querendo identificar o surto de uma doença, que depois foi identificada que era o cólera, e a origem dessa doença. Então ele começou a mapear onde estava a população afetada e identificou que tinha uma relação com os poços artesianos e com a rede de drenagem da cidade. E logo ele concluiu que a poluição estava no rio e com o consumo de peixe. E com isso foi fácil erradicar a doença, evitando o consumo dessa água poluída. Os sistemas de informação geográfica, eles trazem a tecnologia, a computação, para você cruzar essas informações de uma maneira mais rápida. Dados, né? Exatamente. Eu até brinco, por mais tecnologia que a gente tenha,
não há necessidade de você ter um software. Na faculdade, por exemplo, eu chegava a cruzar informações de diferentes fontes analógicas, papéis mesmo, de carta topográfica numa escala 1 para 50 mil, com um mapa de solo de 1 para 10 mil, que são tamanhos diferentes daquela paisagem que foi registrada ali naquela cartografia, usando um equipamento totalmente óptico. Cruzando essas informações, um olho eu colocava para visualizar uma carta, o outro olho visualizava outra, ia fazendo uma junção ótica e punha a caneta ali em cima, eu sabia exatamente a coordenada geográfica do ponto que eu ia para campo com o GPS, que tipo de solo que eu tinha ali. Hoje ficou tudo mais fácil com essas plataformas, com esses softwares, né? E o exemplo da Starbucks reflete o estudo de posicionamento de loja, estudo de concorrência ou estudo de campanhas de marketing, cruzando informações, aí não mais de tipo de solo, mas de mudanças climáticas ou de dados meteorológicos, climáticos de uma determinada região para fazer campanhas de bebidas frozen no verão, né? Posicionamento das pessoas nas lojas, dos concorrentes. Então você tem a possibilidade de cruzar centenas, milhares de layers e interpretar de uma maneira visual muito mais fácil. A agricultura pode ter, sim, um benefício com esses dados, né? Sim. Praticamente todo tipo de segmento é beneficiado com a geoinformação. Por quê? As empresas hoje e sempre trabalharam com dados. E hoje em dia os dados estão disponíveis de maneira digital. Os dados já nascem digital. Você dá um tweet né? Estava dando exemplo do Bolsonaro, ele sempre já coloca um dado ali que já está no Insta, que já está nas redes sociais, no Twitter. E esses dados, eles possuem algo em comum, eles possuem um componente geoespacial, eles possuem uma localização. Então, as informações, o volume é muito grande, mas o pulo do gato para as empresas fazerem uso dessa informação é identificar algo em comum, identificar relações entre esse grande volume de dados. A gente fala de Big Data, entre sensores em tempo real, internet das coisas. Como que eu vou identificar um padrão num grande volume de dados? Numa tabela Excel, muito difícil. Mas a partir do momento que eu cruzo as informações, gero mapas de calor, né, aqueles mapas com cores. Esses dados são analisados, né? Quer dizer, depois que você tem todos esses cruzamentos, você vai fazer uma análise disso, né? Sim. E vai precisar de profissionais ligados a determinados assuntos. Sim. É isso ou não? É isso, e o legal, dando exemplo na agricultura, que você comentou, que é um grande usuário de GIS, a gente desenvolveu uma solução, usando a plataforma ArcGIS da Esri, foi para a usina São Manuel, de produção de etanol, de cana, e eles tinham o desafio de economizar fertilizante, né, na produção agrícola. Fertilizante e adubo, pesticida, todos os insumos agrícolas que custam muito dinheiro. E aí eles começaram a usar a nossa plataforma desde a definição dos pontos de coleta em campo, no qual eles iam levar para o laboratório amostras do solo para ver que tipo de insumo que eu tinha que colocar ali. Essa informação já saía do laboratório dentro da plataforma, já numa visão de mapa, que já ia embarcado para o trator, para o maquinário agrícola em campo, para automaticamente, em cima daquele talhão, despejar a quantidade certa de insumo agrícola para não ter nada de desperdício. Então, assim, você tem um estudo considerando solo, condições climáticas, tipo de maquinário, período de safra, usando essa tecnologia que vai fazer com que, no final das contas, as empresas economizem e ganhem mais lucratividade aí das suas operações. Essa tecnologia GIS, ela foi desenvolvida onde? O GIS, ele começou na década de 70 no Canadá. Tem até uns vídeos, se o pessoal colocar no YouTube para dar uma fuçada, é muito bacana. Era um sistema revolucionário, começou com defesa, né? Dizem, na graduação a gente via, geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra, né? Começou com a guerra, né? Começou com a área militar, né? Porque precisa fazer o planejamento, né? De ponto de visão do meu sniper, onde vai ter
um morro na minha frente ou não, a rede de drenagem está a meu favor ou não, a jusante, a montante do rio, enfim. Começou com a defesa e foi se ampliando cada vez mais para diversas áreas do conhecimento. E hoje em dia a gente vê um uso muito grande em gestão pública, né? As cidades que nós temos como clientes no Brasil, a gente tem mais de 400, 500 municípios que são usuários da plataforma ArcGIS, elas estão usando cada vez mais esse grande volume de informações para fazer uma gestão pública mais inteligente. Estão usando para se tornar uma cidade inteligente. Que exemplo você pode dar nessa questão da governança pública ainda? Vocês trabalham com esses dados também com questão do censo, assim? Como que vocês fazem? Sim, sim. O censo, é muito bacana a sua pergunta, o setor censitário que nós chamamos, aquela pesquisa que o IBGE faz de 10 em 10 anos para ver o perfil da população do Brasil, que inclusive o censo do Brasil é um dos mais ricos do mundo, né? E por enquanto ainda está sendo um dos mais ricos do mundo, estão querendo mudar, mas é muito rico em informação, ele é espacializado pelo próprio IBGE. O que é isso? Ele não fica em tabelas Excel, ele fica segmentado em polígonos que eu consigo visualizar no mapa. E cada polígono, se eu não me engano, você deve saber mais que eu, contempla uma área com 300 domicílios. É mais ou menos isso. Aí você tem lá uma lista de variáveis socioeconômicas que você pode fazer um estudo de renda, de escolaridade, você pode definir onde vai colocar suas escolas, onde você vai ter que investir em asfalto, onde você vai ter que investir na abertura de empresas. É o dado base para qualquer tipo de análise socioespacial ou de geomarketing que as empresas e os governos precisam. Vem dessa fonte e ela é uma fonte geográfica, né? E a imagem faz esse tipo de serviço? Sim, a imagem ela fornece a plataforma para que você trabalhe com os dados, né? E agora recentemente estamos também com um portfólio de dados, tanto vetoriais, que polígono, linha, ponto, recheado de informações como essa, e imagens de satélite também de alta resolução. Então, e mais do que isso, tem todo uma rede de treinamento, acho que você foi até aluno ali da Academia GIS, para você aprender a trabalhar com análise espacial, aprender a trabalhar com GIS, com sistemas de informação geográfica. Mas uma coisa que é bacana, o GIS ele não é mais para especialista. Ele está presente em qualquer departamento dentro de uma empresa. Cada vez mais o uso do GIS ele está indo para segmentos não tão tradicionais. O que seriam segmentos de mercado tradicionais no uso do GIS? Empresas que têm grandes extensões territoriais. Vou dar exemplo, governos, né? Governo estadual, governo municipal, governo federal. Agronegócio, que a gente bem comentou aqui, que trabalha com talhões, com plantações, que são grandes áreas territoriais. Empresas de utilities, de telecomunicações, de energia elétrica, de água, para identificar gato numa rede de saneamento. Tem aplicativos dentro da plataforma que faz você identificar onde que está tendo um potencial vazamento da sua rede hídrica. Esses são os heavy users de GIS tradicionais. Até para rede de ônibus, né? Desculpe te interromper, mas eu usei recentemente para traçar a rede de ônibus, onde que era mais eficiente, por onde que é mais eficiente para o ônibus passar, qual que é o melhor caminho para ele passar. Sim. Né? Para você fazer um monitoramento em tempo real dos ônibus, dá para o cidadão a informação de quanto tempo esse ônibus vai demorar para chegar naquele ponto. Né? E hoje em dia, o GIS está saindo, não que ele está saindo, ele continua crescendo nesses segmentos que são especialistas. Dentro dessas empresas, desses segmentos que eu comentei, existem departamentos de geoprocessamento, de GIS. Só que nas empresas de varejo, por exemplo aí da Starbucks, mas a gente pode ir para Grupo Raia Drogasil, que é um cliente nosso, começou há pouco tempo o uso da plataforma e ele está fazendo todo o estudo de posicionamento, de logística, de geomarketing da sua rede gigantesca de varejo. Então, os analistas ou quem está em campo, quem está fazendo uma fiscalização num ponto de venda, ele pode usar um aplicativo da plataforma, tirar uma foto, compartilhar na nuvem. Quem está no escritório já visualiza aquilo no mapa, já passa um comando para aquela pessoa para uma loja mais próxima que está com outro problema ali perto. Então, tem aplicações de fácil usabilidade, né? E como eu disse, a plataforma ArcGIS da Esri, ela é
construída e bem posicionada para empresas e para governos. Ela está no mercado B2B. Ela tem hoje 350 mil empresas e governos, eu creio que esse número é maior, que utilizam essa tecnologia. E creio eu que nos próximos anos vai ficar mais conhecida essa tecnologia até para as pessoas físicas, porque essas pessoas trabalham nessas empresas. E essa tecnologia está permeando outros departamentos dentro dessas empresas. Então, existem painéis de controle em tempo real que o gestor de uma empresa de grãos consegue identificar como é que está o planejamento, como é que está a equipe dele de campo, como é que está o monitoramento climático, tudo através de dashboards, painéis de controle e informações visuais que facilitam a tomada de decisão, que é isso que a gente quer, é ganhar tempo. Vou colher agora ou não vou colher? Sim, eu vou colher, não vou colher, como que eu vou alterar meu dia a dia da minha produção. E hoje em dia a produção agrícola é 24/7, né? A gente foi fazer essa história de sucesso na usina São Manuel, eu fiquei impressionado. Aqueles caminhões, aquelas colheitadeiras, o tempo todo, de noite, a produção não para, é incrível. Então, o pouco que você ganha ali de tempo, você economiza milhões em insumos, em pessoas, e isso é muito bacana de se ver. Na gestão pública, né, que a prefeitura sabe exatamente onde colocar um equipamento público, um parque, um hospital, né, uma academia da terceira idade, por exemplo, tudo com base nesses dados, na fusão de dados, né, nessas múltiplas camadas que a gente consegue enxergar ao mesmo tempo. Né? E o mais bacana é, por se tratar de uma plataforma e não de um software fechado, te dá possibilidades de usar a sua criatividade e a sua imaginação para trazer melhores benefícios para a sua cidade, para a sua população. Recentemente, nós temos encontros de usuários aqui no Brasil e temos encontros de usuários da plataforma ArcGIS, que acontece todo ano em San Diego, na Califórnia. Eu tive a oportunidade de acompanhar os últimos deles nesses anos e teve uma apresentação que eu fiquei impressionado, que é na gestão pública, que se eu falar o nome, todo mundo fala, esses caras parece que são do futuro mesmo. Prefeitura de Dubai. O objetivo deles é ser a cidade mais feliz do mundo. Essa é a missão para a população, isso é muito legal. E eles mostraram exemplos de uso da plataforma, compartilhando dados, por exemplo, das obras públicas. Quais os projetos estão em andamento, quais estão sendo construídos, como que está o orçamento, quando que fica pronto, tudo no mapa, tudo em 3D, tudo clicando, tudo com comentário. E aí, se as pessoas têm algum comentário no Twitter, tem algum comentário no Facebook, aparece o pontinho com o ícone do Twitter, com o ícone do Facebook. Você clica, você vê o post da pessoa que fez um comentário ali com transparência. Isso é muito legal de se ver. Um outro exemplo que eles mostraram, muito bacana, eles querem até 2050 ser autodependente na produção de energia elétrica nas próprias casas. Eles construíram uma aplicação que você vê no mapa o telhado da sua casa, é que ali as casas são um pouquinho grandes comparadas às nossas, é um pouco covardia, né? Mas você vê o telhado das casas e a capacidade fica desenhadinho ali de painéis solares. Quanto que está aí? Quanto que sua casa pode ter de painel solar, quanto pode produzir de energia para consumo próprio ou para distribuir lá para a cidade. Então, assim, é incrível o potencial dessa plataforma e a gente vê isso não só em Dubai, a gente vê isso no Rio de Janeiro, a gente vê isso em prefeituras menores, prefeitura de Maricá, aplicações aí que são muito bacanas, que têm o objetivo de dar transparência, de fazer uma gestão pública eficiente, de melhorar a arrecadação dos impostos com IPTU, por exemplo. Aqui no Vale do Paraíba, vocês têm cidades clientes dessa plataforma? Sim. A Prefeitura de São José dos Campos, a gente está conversando bastante. São diversas secretarias dentro de uma mesma prefeitura que a gente consegue conversar. Então, o bacana, a plataforma para área ambiental, você tem templates, você tem aplicações prontas para uma fiscalização em campo, para um planejamento de uma área de preservação permanente, para coleta de lixo, você consegue ter aplicativos prontos para identificar áreas onde tenha lá o lixo depositado em local incorreto, você tira uma foto, vai para a nuvem, aciona um alerta em tempo real no dashboard do gestor para tomar algum tipo de ação. Já tem aplicações para fazer o cadastro de IPTU muito bem já desenvolvidas. Então a gente consegue, nas prefeituras, conversar em diferentes frentes.
Mas o mais bacana é ver essas diferentes secretarias se comunicando entre si. Porque não existe mais aquele GIS desktop que fica na máquina daquele usuário. Está tudo compartilhado. E a empresa, né, a imagem, certamente acompanhou desde a época dos papéis cruzados até hoje, com toda essa tecnologia disponível, né? Então vocês têm um caminho aí também dentro dessa ciência de fazer os mapas, né? Sim, sim, a gente tem um histórico muito bacana. Desde da digitalização de carta topográfica com mesa digitalizadora. Não sei se você chegou a ver, você ficava com o mouse clicando em cima da curva de nível, né, da rede de drenagem, para construir algo digital que era revolucionário na época, até os primeiros softwares da plataforma ArcGIS, que eram disquetes que você instalava na máquina, disquete 5 1/4, né, aquele grandão, depois ficou aquele menorzinho, 5,5, eu já estou ficando velho, estou esquecendo. Mas e depois os hard locks, né, que você colocava nas máquinas para poder acessar a plataforma, e hoje em dia não, hoje em dia é login, senha, é usuário e você tem sua aplicação pronta para você trabalhar. Não tem dúvida. Felipe, nós estamos chegando ao final aqui, porque você sabe que tem tempo tudo. Infelizmente, o assunto é extremamente interessante, mas o mais legal disso tudo, independente daqueles que são usuários diretos de tudo isso daí, do GIS e tudo mais, é impressionante como mesmo sem perceber, todos nós somos de alguma forma afetados por essa maravilhosa tecnologia. E nós informamos, né? Sim. A gente informa para essa plataforma. A gente informa e a gente se beneficia recebendo a informação. Aproveitar para fazer um convite, quem quiser saber um pouquinho mais, dia 17 de outubro, ao vivo pela internet, assim como esse programa, a gente vai ter o nosso encontro de usuários da plataforma ArcGIS. Então são 8 horas de palestra. Dia 17 de outubro. 17 de outubro, anota aí. É no site euesri.com.br, eu de encontro de usuários, euesri.com.br. E é isso. Muito legal, Felipe, a gente agradece demais isso daí, uma oportunidade muito bacana da gente conhecer essa poderosíssima ferramenta que, sem a gente perceber, a gente abastece e se utiliza. Eu agradeço demais ao Felipe Seabra, gerente de marketing da empresa de São José, a imagem de São José dos Campos aqui, da RM Vale, que veio hoje nos emprestar um pouco aí do seu conhecimento e nos fazer saber um pouco mais. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. E a gente